Esse é o nosso momento bíblico. Eu vou ler para vocês aqui hoje o capítulo 18 do Evangelho de Mateus, versículo 21. Perdoar sem limites. Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar? Se meu irmão pecar contra mim, até 7 vezes? Jesus respondeu: Não lhe digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Jesus respondeu: porque o reino do céu é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, levaram a ele um que devia 10.000 talentos. Como o empregado não tinha com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e ajoelhado suplicava: Dá-me um prazo, eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e lhe perdoou a dívida. Ao sair daí, esse empregado encontrou um de seus companheiros que lhe devia 100 moedas de prata. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Pague logo o que me deve. O companheiro, caindo a seus pés, suplicava: Dê-me um prazo, eu pagarei a você. Mas o empregado não quis saber disso, saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhes contaram tudo. O patrão mandou chamar o empregado e lhe disse: Empregado miserável, eu lhe perdoei toda a sua dívida, porque você me suplicou. E você não devia também ter compaixão de seu companheiro, como eu tive de você? O patrão indignou-se e mandou entregar esse empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. E assim que fará com vocês o meu Pai que está no céu, se cada um não perdoar de coração o seu irmão. Amém. E aí, meus irmãos, perguntas? Está bem claro, né? Pois é. Primeiro, essa questão do perdão, né? É um dos dons que Jesus veio trazer para nós, porque, em verdade, só é possível a salvação devido ao perdão. E o perdão, ele nos é concedido perante o arrependimento. A pessoa que realmente se arrepende, ela recebe o perdão. Agora, aquele que faz de conta que se arrepende, mas continua repetindo os erros, ele não é perdoado. O perdão, ele precisa ser realmente real, de acordo com o arrependimento. Então, Deus nos dá o perdão, mas Ele não quer que a gente faça as coisas ruins. Como nessa época que eu vi aqui, existiam os escravos, né? Hoje mudou a maneira, né, de ser escravo, mas naquela época a pessoa tinha o poder sobre o outro. E então, se a pessoa ficasse devendo e não tivesse condições de pagar, ele, a mulher, os filhos, tudo viravam dinheiro, né? Eles viravam escravos para pagar a dívida e ficavam trabalhando então como escravos para o patrão. Tanto que Jesus sabia que muitos dos fariseus, né, que eram o povo de Deus, eles emprestavam dinheiro e para que a pessoa não pudesse pagar, para depois tomá-los como escravos.
era legal, mas perante Deus nunca foi legal. Então, a pessoa que roga a Deus, mesmo que ela esteja devendo bastante, Deus perdoa os seus pecados, se houver realmente o arrependimento. E Ele quer, quantas vezes eu devo perdoar aquele irmão que está sempre fazendo coisa ruim para mim? Aí Ele responde que é sempre, sempre para perdoar. Não tem um limite. Então, ninguém vai ficar contando até 770 vezes 7, né? 490 vezes, já não, deu 400, não. Você perdoa sempre, né? Então, essa é a nossa postura perante os irmãos, perdoar. Contudo, existem certas coisas que as pessoas fazem umas para as outras que geram sentimentos, pensamentos, prejuízos e que geram raiva, geram indignação, mágoas. É uma força negativa do mal que vem para cima da pessoa devido àquele mal que ela sofreu do irmão. E aí muitos têm dificuldade de perdoar. Ficam remoendo os pensamentos relativos àquele mal e alguns ficam pensando em vingança, em devolver o mal. E assim o mal só vai aumentando e ficando pior. Então, nós que estamos numa igreja, que hoje, o dia do carnaval, nós decidimos estar aqui, porque eu entendo que não temos motivos nenhum para fazer festa da carne, do desejo, da luxúria, da cobiça, da vaidade, do ego, que é tudo o que representa a carne, que é a ilusão que nos prende a esse mundo. Então, nós não temos nada para comemorar em termos de festa da carne. Nós estamos na casa de Deus, na casa do Pai, porque sabemos que nós vivemos uma guerra espiritual e nós queremos nos salvar. E para isso nós não podemos esquecer que estamos em guerra com o Espírito e que se você sair da trincheira, sair da sua defesa, você vai ser atingido. Porque assim estão as organizações das potestades lideradas pelo mal. Hoje, mais do que nunca, elas estão completamente soltas e o Satanás está solto. E vocês podem perceber pela quantia de coisas ruins que vem acontecendo. Então, essas festas da carne são patrocinadas por organizações criminosas por trás, PCC, Comando Vermelho e outros, que fazem lavagem de dinheiro, e ali tem toda a energia do crime, da sedução, da vaidade, do ego. E então, para reforçar tudo isso, existem milhões, legiões e legiões de espíritos do mal, espíritos já deformados, manipulando as mentes das pessoas que estão completamente à mercê, muitas embaladas pelo álcool ou por drogas que fazem com que a pessoa se solte e assim o maligno age do jeito que ele quer. Tanto que já vimos cenas realmente lamentáveis acontecendo. E então, enquanto isso,
nós estamos aqui tentando entender o perdão, superar todas essas mágoas que o mal nos traz, que a pessoa nos fez, e perdoar. Teve um assassino em série lá nos Estados Unidos que matou 38 pessoas. E lá eles podem fazer a cariação, botam um familiar da vítima em frente ao assassino e a pessoa diz o que ela quer. E assim vieram os familiares e xingaram e disseram coisas horríveis para o assassino. E a maioria desses todos eram cristãos. Aí chega um velhinho, de quase 80 anos, barba branca, cabelo branco, e olhou para o sujeito e disse assim: olha, você me causou muito sofrimento, muita tristeza. Você matou minha filha, que era meu braço direito, que me ajudava. E foi muito difícil prosseguir a vida sem ela. Mas como eu sou cristão, eu te perdoo. E aí, nesse momento, esse homem, que enquanto os outros xingaram, ele dava um sorrisinho de deboche, de desdém. Quando esse senhor falou que o perdoava, uma lágrima desceu do olho dele. Ele foi sensibilizado pela palavra do perdão. Então, para ver a força de Deus e confiar que a justiça é de Jesus, não é nossa. Então, entreguemos nós como cristão tudo nas mãos de Deus, que assim Ele vai fazer o que é necessário e certamente ninguém escapa da justiça divina. Amém.